O terceiro episódio da 11ª temporada de Chicago Fire é um episódio tranquilo e calmo até que os bombeiros do quartel 51 atendem a um chamado em um cinema e uma grande tragédia acontece. Mas o grande problema desse novo episódio de Chicago Fire é a forma como eles tiram um grande personagem e um dos mais novos relacionamentos favoritos dos fãs, ao mesmo tempo em que a série prova que não tem medo de arrancar quem quer que seja de sua trama, mesmo que de forma trágica. Mas sobre isso e outros detalhes do terceiro episódio da 11ª temporada de Chicago Fire, você pode conferir neste vídeo, onde eu irei analisar os acontecimentos do episódio, ao mesmo tempo em que farei minha análise crítica e algumas observações sobre ele. Então continue assistindo ao vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Garota Escarlate, coloque nos comentários a sua opinião sobre esse novo episódio de Chicago Fire e o que você achou dessa nova fatalidade. E compartilhe o vídeo com seus amigos e outros fãs da franquia Chicago. O novo episódio de Chicago Fire com certeza nos rendeu cenas e interações divertidas de assistir, assim como o companheirismo dos personagens, a forma como todas essas personalidades realmente funcionam juntas. Porém, mais uma vez, a série provou que nós não podemos confiar em Chicago Fire, pois mesmo que as partes boas da série estejam presentes em grande parte de suas narrativas de seus episódios, elas sempre estarão acompanhadas por uma falsa sensação de segurança e estabilidade, o que de certa forma seja essa maldição das séries de muitas temporadas, pois mesmo sem ter a intenção, essas séries passam a impressão de que a série é maior do que os seus personagens e que não importa o que aconteça, os fãs continuarão assistindo, mesmo que eles tenham que assistir constantemente os seus personagens preferidos deixando a trama de forma trágica. Porém, eu me arrisco em dizer que a maioria dos fãs não assistem a série por causa do peso do seu nome, muito menos por causa de cenas onde vemos os bombeiros indo em direção ao fogo para salvar vidas, algo que inclusive acontece na vida real, mas que eles assistem por causa das pessoas, dos personagens. E mesmo que o chefe Evan Hawkins tenha entrado há pouco tempo na série, ele surpreendentemente se tornou um daqueles personagens pelos quais os fãs acabaram criando certa afeição e torcendo por ele. E de certa forma, muito disso é por causa do Jimmy Nicholas, que assumiu em um papel que deveria ser, a princípio, uma espécie de antagonista da paramédica Brett, mas que depois acabou se tornando uma distração aí bem divertida para Violet, enquanto a série a colocava de volta aí com o galo. Porém, os roteiristas foram bastante perspicazes ao notarem a grande química que existia entre os personagens Violet e Hawkins, o que acabou tornando a cena final do terceiro episódio ainda mais devastadora. E depois desse episódio, tudo nos leva a crer que essa trágica morte do chefe Hawkins pode estar levando Violet para outro caminho, ou quem sabe a fará retornar para um caminho anterior, talvez um retorno a Violet e Galo como um casal. E por mais que a maioria dos fãs achem que Violet e Galo não faziam mais sentido, a decisão de matar o Evan Hawkins, um personagem favorito dos fãs, para poder abrir caminho para um possível novo relacionamento entre Violet e Galo, é de partir o coração. E nem mesmo um pouco de diversão com as cabras no início do episódio poderia fazer este episódio de Chicago Fire parecer bom. E o título do episódio já nos indicava que um personagem rapidamente amado pelos fãs não faria mais parte do futuro da série, e eu sinto que depois de tudo que Hawkins e Violet passaram para ficarem juntos, a morte trágica do chefe Evan Hawkins ao tentar ajudar aquele homem foi um grande soco no estômago de muitos fãs. Afinal, o casal tinha acabado de superar a bagunça em relação ao emprego deles no corpo de bombeiros, e eles definitivamente estavam mostrando sinais de um romance saudável e doce de assistir. Principalmente, como eu falei anteriormente, o Hawkins começou como um personagem que parecia antipático, apenas para se tornar um que era exatamente o oposto. E esse crescimento e os diferentes lados que podemos ver dele fizeram aí uma trama muito boa. E o romance entre ele e a Violet era algo completamente diferente. E a própria atriz que dá vida a Violet disse que todos ficaram surpresos com o relacionamento desses dois personagens.
E tudo fica ainda pior se a gente considerar que Chicago Fire sempre continua a seguir em frente após essas tragédias. E na maioria das vezes, os bombeiros saem inteiros das situações mais perigosas e com risco de vida, mesmo quando talvez não deveriam. E eu não estou dizendo que eu gostaria que fosse outro personagem debaixo de todo aquele escombro, mas depois que cada bombeiro saiu inteiro de dentro daquele cinema em chamas, apenas para o Hawkins correr para uma vítima e ser pego em um colapso do prédio. Isso realmente foi inesperado. E logo após esse desabamento, foi incrível ver a maneira como todos os bombeiros do quartel 51 se uniram para tirar o Hawkins debaixo dos escombros, pois ali nós vimos novamente a energia familiar que existe entre esses bombeiros. Porém, ver que o Hawkins se foi quando eles o puxaram para fora, com os olhos ainda abertos, tornou toda aquela cena um tanto quanto traumatizante. E deve ter sido até mesmo difícil para alguns fãs assistirem, e sem mencionar a reação da Violet, o que tornou a coisa toda ainda mais emocionante, já que a vimos ficando para trás e assistindo todos os seus amigos cavando enquanto ela gritava e chorava. Foi realmente uma cena angustiante de partir o coração, e essa foi sem dúvida a melhor performance que vimos da atriz até agora, pois conseguimos ver o talento da atriz para cenas como essa, e eu espero realmente que essa tragédia signifique alguns novos desenvolvimentos interessantes na trama para a sua personagem daqui para frente. Caso contrário, a morte do Hawkins será difícil de superar. Já em outras partes do episódio, vimos o Severide novamente brincando de ser policial, e tá tudo bem, e nós realmente adoramos ver isso. Afinal, não é nada novo pra ele, além de ser divertido pra gente de assistir, né? E dessa vez o personagem foi forçado a ir a trabalhar com o relutante detetive Prima, o que devo dizer que foi uma boa maneira de manter esse detetive na trama de Chicago Fire. E o enredo da Stella Kidd nesse episódio foi o que nos forneceu a leveza necessária. Primeiro porque ela desafiou Herman para uma aposta que envolvia tirar um monte de cabras do meio da rua. Obviamente isso foi uma má ideia, já que o Herman revelou ter muita experiência fazendo isso. E nesse mesmo episódio tivemos a Stella em busca de conseguir um escritório para ela, uma sala, que envolvia trocar a lavanderia de lugar com a ajuda do bombeiro Carver, e vê-la, no comando é definitivamente uma das minhas coisas favoritas dessa temporada até agora. Embora eu não tenha certeza do que está por vir dessa dinâmica entre ela e o Carver ainda, e eu estou bastante curiosa para ver o desenrolar disso. E quanto a vocês, o que vocês acharam desse episódio que trouxe a trágica morte do chefe Hawkins? Coloque nos comentários a sua opinião sobre esse terceiro episódio de Chicago Fire, e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate e de compartilhar o vídeo com seus amigos e com os outros fãs da franquia Chicago.